Bom dia, pessoal. Hoje, 18 de dezembro de 2025. Um dia gostoso para arrebentar, um solzinho abençoado aqui. Espero que você esteja bem. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no Provérbio 27, no capítulo 17 em diante. Eu vinha com um amigo meu conversando agora há pouco e conversando sobre os problemas da vida, né? E estava pensando nessa palavra e falei para ele. E isso me inspirou para fazer o nosso estudo de hoje. A palavra diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então, vejam, você nunca vai conseguir afiar o ferro com aquele paninho macio. O que afia o ferro é o próprio ferro. E ele fala do homem que afia o seu companheiro, né? Então, nem sempre aquele que fala palavras de mansidão, palavras de elogio, é o companheiro que nos afia para a vida, que nos faz ser edificados, que nos faz prosperar. O bajulador, ele às vezes nos causa problemas. Veja, quando você fica deitado o dia inteiro, e olha que eu amo ficar deitado, você não tem nenhum progresso no seu condicionamento físico. Mas quando você anda, corre, levanta peso, coisas que nos são desconfortáveis, aquilo traz um benefício para o nosso físico. E assim ocorre também na vida espiritual e no nosso desenvolvimento psicológico. Tá? Então, as situações difíceis da vida, as lutas, elas nos fazem mais fortes a cada dia. Ontem eu estava conversando com a Antonieta, tinha algumas situações que estavam incomodando ela e a mim também, né? E eu pedi para ela, falei, só amor, não deixe a mosca estragar o teu balde de unguento aí, né? De perfume. E de fato, à tarde, recebemos uma notícia muito boa, que ela nos trouxe mais alegria do que as dificuldades que a gente estava passando. E se você tem dificuldades, meu amigo tem dificuldades, eu tenho dificuldades, se você tem dificuldades, bem-vindo ao mundo real. Só não tem dificuldades aqueles caras que ficam colocando as coisas ali na divulgar muita coisa da minha vida, né? Ontem, eu tô refazendo o vídeo aqui, porque eu tinha esquecido de um detalhe. E a Antonieta me chamou a atenção. Mas ontem, eu jantei na casa da minha sogra, ela fez o jantar de Natal lá que ela gosta de fazer. Fazia um tempão que eu não ia na casa dela. Mas ontem fui lá. Daí tava lá a família do Marcelo lá, com a Fernanda, o Du e a Clarinha. Daí estávamos eu, a Gabi, o Nando, a Thalitinha. A Sofia Megan estava lá também, minha sogra. Pense em um tempo gostoso, assim, né? Ninguém ficou se comparando com ninguém, ninguém ficou competindo com ninguém, ninguém ficou importunando ninguém. Não tinha ninguém que desequilibrasse o ambiente. Então nós fomos, comemos e voltamos em paz. Estava muito gostoso o final do dia. Mas teve as dificuldades do dia, né? E essas dificuldades, essas lutas que nos preparam para o futuro. Então, com o ferro, se afia o ferro. Não deixe as dificuldades te moerem. Pense nelas como um instrumento para a tua edificação. O segundo diz assim, no 18: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Então eu disse que eu não gosto de expor a minha vida. Vocês veem alguma coisinha, eu ver, e as minhas vitórias são minhas vitórias, que Deus me abençoa, né? Então,
eu procuro dar o caminho, né, pelo qual a gente anda para conseguir essas vitórias. Mas alguma coisa que vocês veem sempre é que eu sempre estou plantando, né? Eu vibro, por exemplo, quando uma araucáriazinha começa a sai da terra assim, começa a crescer, porque sei que daqui a 50 anos alguém vai estar comendo pinhão daquela araucária e alguém vai estar desfrutando da sua sombra. Pode ser algum descendente meu ou não, simplesmente alguma pessoa que Deus queira que seja abençoado por aquilo, né? Então, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. É muito justo, porque a Bíblia diz: aquele que não trabalha, que não coma. E vocês veem algumas profissões que vivem dos outros, né? Que vive dos outros, vive do dinheiro dos outros. Os outros ganham e daí dão uma parte do que ganham para algumas pessoas. As pessoas vivem dos outros, né? Eu tenho raiva, por exemplo, de imposto, né? Eu acho que o imposto é um roubo legalizado para algumas pessoas ganharem muito dinheiro que não merecem às custas do meu trabalho, por exemplo. Então, é complicado. Mas, sigamos. Insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Isso também é uma coisa que eu estava conversando com meu amigo e falando a respeito de ser satisfeito, né? Então, às vezes, vocês me veem feliz lá roçando, com a cara tudo suja, com os cachorrinhos lá lidando para lá e para cá. Então, essa é a minha realidade, gente. Cada um tem que ter a sua realidade. Eu tinha um plano quando eu comecei a trabalhar e Deus me abençoou e eu cumpri esse plano, além do que eu tinha previsto para mim. Então, eu não devo me preocupar se a maioria das pessoas é mais rica, ou mais inteligente, ou mais bem-sucedida, sei lá, do que eu. O que interessa é que eu fiz um plano e orei por esse plano para Deus e Deus me abençoou. Então, o meu plano eu conquistei. Talvez você tenha seus objetivos, seus planos. Se você não tiver nenhum, faça dentro da sua realidade. Porque aí, quando você chegar e atingir os teus objetivos, você vai ser uma pessoa feliz e realizada. Vai se sentir rico e abençoado. Tá? Não por ter mais que os outros. Tem gente que tem 80 anos e está louco para lá e para cá trabalhando para ganhar dinheiro, discutindo por causa de 100 reais aí. Tá? Isso não é sadio. Não é sadio, porque a pessoa não tem objetivos e vai morrer sem ter cumprido seus objetivos, vai morrer insatisfeito. Que Deus diz, insaciáveis são os olhos do homem. E a gente tem que cuidar. Paulo falou assim na Bíblia: em tudo sei ser satisfeito, em tudo sei ter abundância. Por quê? Porque ele tinha outro objetivo, né? Que era cumprir a palavra de Deus. Então não eram os bens materiais que faziam tanta diferença para ele. Eu gosto de bens materiais, tá? Gosto de coisas boas. Mas eu tinha um objetivo no começo da minha vida e eu cumpri esse objetivo. Então eu sou um sujeito bem feliz, né? Se eu ando lidando com meus cachorros, isso me faz feliz. Se eu ando roçando, lidando com motosserra lá e o tratorzinho de grama e plantando isso me faz feliz, é uma realidade minha, né? Cada um tem a sua realidade. Talvez algumas pessoas possam olhar, isso é ridículo. Cara advogado com quase 60 anos devia estar dando palestra, devia estar não sei o que, fazendo, viu? Você tem uma coisa que eu não faço, é andar de terno e andar em sociedade, porque eu acho que tudo isso é uma grande mentira. Então eu não posso falar a realidade que eu penso hoje, né? Nesses meios. Então eu vivo a minha vida aqui. E cada um tem que ter os seus objetivos. E quando conquistar os seus objetivos, dar glória a Deus e ser feliz. Não vai chegar a lugar nenhum, vai morrer insatisfeito. Mas pense bem, as dificuldades nos edificam, tá? Se você está passando por alguma dificuldade, como eu passo também, já passei, como meus amigos passam, então use essas dificuldades para fazer o que Deus designou. Não esqueça daquilo que nós falamos esses dias. Quando eles conquistaram a terra prometida, Deus deixou algumas nações pequenas ali para exatamente o povo não esquecer da arte da guerra, porque a vida ia ser uma vida de guerras e de dificuldades, mas em Jesus nós temos a vitória. Tomara que você seja bem edificado e seja bem feliz.